Galiléia, passando pelo litoral de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade. E lhe pediram que colocasse a sua mão sobre ele. E tirando-o de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu e tocou-lhe a língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Diz a Bíblia Sagrada, isto é, seja aberto, abre-se ou abre-te. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos e a amarra ou empecilho de sua língua se soltou. E ele falava claramente. E ele ordenou que não contassem a nenhum homem, mas quanto mais ele ordenava, tanto mais o divulgava. E eles, admirando-se além do limite ou sobremaneira, diziam: ele tem feito todas as coisas boas, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Quantos podem dizer glória a Deus? Feche os seus olhos por um minuto, por gentileza. Coloque a mão sobre a Bíblia Sagrada ou sobre o seu coração e vamos juntos orar ao Senhor nessa noite especial. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor não depende do homem, mas é o homem que depende do Senhor. E nessa noite, meu Deus, nós sabemos que a Tua presença está aqui no nosso meio, no nosso ambiente, e nada mais justo do que convidar o Senhor para fazer parte desse trabalho de pregação, mais uma vez aqui nesse altar. O Senhor falou conosco de janeiro até ontem, Pai. E não será nessa hora que o Senhor deixará de falar. Fala conosco, porque os teus filhos ouvem. Nesses poucos minutos que nos restam até encerrarmos esse trabalho, que começa aqui, meu Deus, mas termina lá no monte. Eu quero apresentar ao Senhor a tua igreja, o teu povo, para que o Senhor manifeste a tua glória. E enquanto eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser, para operar sinais, maravilhas, manifestar o teu poder no nosso meio. Em nome de Jesus, os que crê, digam. Só quem pode desocupa as mãos e aplaude o Senhor Jesus bem forte. A palavra que eu li para vocês, no capítulo de número 7 do Evangelho que escreve Marcos, é uma palavra muito diferente das demais que a gente pode identificar na Bíblia. Afinal, Jesus manifestou diversos milagres que você vai ver a história se repetir em Mateus, em Marcos, em Lucas e alguns até em João. Mas Mateus, Marcos e Lucas, dos 4 evangelhos, são os 3 que chamam-se evangelhos sinóticos. O que é isso, evangelistas? São evangelhos similares. São evangelhos que trazem uma visão de Jesus, de um milagre, de uma passagem, de um momento, de visões diferentes, de ângulos diferentes. É basicamente assim: o culto aqui está funcionando, está sendo realizado, e cada um de vocês tem o seu celular. Quem está lá atrás tem uma visão do culto. Quem está no altar tem uma visão do culto. E quem está no meio tem outra visão diferente do culto. Marcos, Mateus e Lucas são 3 discípulos que têm visões diferentes daquilo que viram ou daquilo que ouviram. Mas o que muita gente não entende, e é aí que entra a questão de várias pessoas questionarem, afinal, a Bíblia se contradiz ou não se contradiz, porque um escritor diz que a Bíblia, Jesus passa por Gadara e cura um gadareno. Outro escritor aparece e diz que Jesus curou 2 gadarenos. Uma passagem, a Bíblia diz que Jesus curou um cego de Jericó. Tem outro evangelista que chega dizendo que Jesus curou 2 cegos. Há estudiosos que dizem que Jesus curou 4 cegos em Jericó.
E por que eu estou falando isso para vocês? É para vocês compreender que mesmo no mesmo ambiente, as pessoas têm visões diferentes de Jesus. Mesmo em um mesmo ambiente, as pessoas têm visões diferenciadas do que Deus está fazendo. Quer um exemplo? Num culto como esse, tem gente que já viu Deus falar. Tem gente que já ouviu a sua voz. Tem gente que já viu Deus operar. Em uma conferência como essa, tem gente que participou os 3 dias até o momento e já está com posse de vitória. Já viu o manifestar de Deus, o milagre na sua mão. Mas tem outro grupo, pastor Lucinaldo, que até o momento não vê nada, não ouve nada, não sente nada. É visões diferentes. São visões que têm as pessoas do que está acontecendo no ambiente. Então queria que você levantasse a mão para o céu, que eu vou liberar a primeira palavra profética dessa noite. Não se preocupe com a visão que as pessoas estão tendo. Se alguém não viu o que você viu, se alguém não sentiu o que você sentiu, se alguém não ouviu, não presenciou ou não está atento ao que você está, cada um tem uma visão e uma experiência particular com Deus. E nessa noite Deus está dizendo: eu estou me revelando para você de uma maneira diferente. Estar no mesmo ambiente não significa ter a mesma visão. Estar no mesmo ambiente não significa ter o mesmo entendimento. Estar no mesmo ambiente não significa ter o mesmo propósito. A não ser que no ambiente, missionária Rejane, desça aquele que faz as coisas tudo se encaixar. Quem é, Alice, que faz as coisas se encaixarem? É aquele do Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Bora, gente, vocês estão vendo aqui, é como azeite, é como o óleo, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão e começa a escorrer sobre o seu corpo, sobre toda a sua roupa. Sabe o que é que significa o óleo na Bíblia Sagrada? O Espírito Santo da verdade. Quando o Espírito vem, as pessoas se alinham. Quando o Espírito vem, os propósitos se conectam. Quando o Espírito vem, o que estava longe passa a ficar perto. Você lembra quando diz as Escrituras, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, a Bíblia diz que o profeta profetiza: quem estava morto ressuscita, se põe de pé, e Deus olha para o profeta Ezequiel e diz: está faltando algo, ou melhor, está faltando alguém. Quem que está faltando, evangelista? Está faltando aquele que traz vida a quem está morto. Está faltando aquele que faz as coisas andarem, que faz as coisas se movimentarem. Levanta a mão para o céu. Quem que está faltando? Profetiza Ezequiel ao Espírito. Quando o Espírito vir, o que está morto revive. Quando o Espírito vir, quem está caído levanta. Quando o Espírito vir, quem está enfermo é curado. Quando o Espírito vem, a visão é deliberada. Levanta a mão para o céu. Ele já chegou. Estão todos reunidos. Atos capítulo 2. E a Bíblia diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. E foram vistas por eles línguas repartidas
como que de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Escute a revelação. Quando estavam todos reunidos, até o momento, uma hora de lá, uma hora de cá, um pé de lá, outro pé de cá. Mas quando o Espírito entrou na casa, preste bem atenção, todos viram uma coisa só. Quando o Espírito entrou na casa, todos ouviram um só som. Quando o Espírito entrou na casa, todos falaram uma língua só. Para acabar com a contenda, para acabar com a bagunça, para acabar com o disse-me-disse, com toma lá da cá, só falta o Espírito. Quando ele vem, tudo muda. Quando ele vem, eu não vejo o que eu quero, eu vejo o que ele mostra. Quando ele vem, eu não ouço o que eu quero, eu ouço o que ele manda. Quando ele vem, eu não falo o que eu quero, eu falo o que ele ordena. Levanta as duas mãos aos céus. Levante as duas mãos aos céus. 2026 para você será o ano do Espírito. Será o ano que a força de Deus vai te alcançar. Será o ano que a unção de Deus vai te tomar, a ponto de você andar nas ruas, a ponto de você falar nas praças, a ponto de você chegar nos ambientes e alguém dizer: não é ele, é Deus, não é ela, é Deus, não é a palavra dela, é a palavra de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Quando o Espírito vem, coloca no lugar o que está fora do lugar. E pense numa coisa boa, é andar guiado no Espírito. É por isso que cada um tinha uma visão de Deus. Cada um via uma coisa de Deus. Mas no capítulo 7 de Marcos, que não é discípulo de Jesus, isso faz toda a diferença. Marcos não andou com Jesus. Marcos foi discípulo de Pedro e por hora também foi discípulo de Paulo. Marcos não andou com Jesus. O que Marcos escreveu foi apenas o que ele ouviu. Não foi nada que ele viu. Agora preste bastante atenção. O que Mateus viu, o que Mateus ouviu, Mateus escreveu. Lucas, que foi discípulo de Paulo, o que ele ouviu, ele escreveu. E deu vários detalhes por ser médico. Mas há um detalhe que Marcos escreve, que nem Mateus escreve, nem Lucas escreve e nem João escreve. Se eles tinham uma visão similar, se eles estão em uma mesa ouvindo a mesma conversa, por que Marcos escreve algo que Mateus não escreve, que Lucas não escreve e que João não escreve? É porque aquilo chamou a atenção dele. O que não chamou a atenção de outro, chamou a atenção dele. O que muita gente deixou passar despercebido, para Marcos não passou despercebido. Levante a mão ao céu, porque Deus está dizendo: não se preocupe se ninguém está nem aí para o que você faz. Não se preocupe se ninguém está olhando o seu trabalho. Não se preocupe se não estão dando bola para a tua oração, para a tua pregação, para o teu louvor, para o teu clamor. Fica tranquilo. Deus já levantou alguém para registrar a tua história. Deus já levantou alguém para dizer: isso é relevante, isso é importante, isso não pode deixar de ser falado. Levanta a mão bem alto, porque Deus está falando com alguém, está dizendo. Alguém se levantou para dizer: aquilo ali nunca fez algo que preste, aquela ali nunca fez algo que se aproveite, é sem futuro. Mas Deus está dizendo: eu já levantei um Marcos para se levantar
estar no meio da mesa e dizer: ela fez algo sim, ele fez algo sim, você não viu, mas eu ouvi, e estou aqui para dizer: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Marcos registra esse milagre. E só Marcos registra. Ninguém fala mais sobre isso. O que é interessante é que Marcos fala que Jesus está passando na região de Tiro e de Sidom. Diga comigo, Tiro e Sidom. Tiro e Sidom fazem parte de uma fronteira entre Israel e o Líbano, que desde as épocas de Jesus, da época de Jesus até os dias de hoje, não se bica, não se dão. Em 2004, por exemplo, houve uma grande guerra na fronteira, Israel e o Líbano, e grande foi a mortandade. Até os dias de hoje, Israel não se dá com o Líbano. O Oriente Médio vive sob tensão. E sabe por quê que o Israel não se dá com o Líbano não se dá com Israel? É só por causa da fronteira. Diga comigo, fronteira. O que é que tem na fronteira, evangelista? Na fronteira existe um espaço chamado Negueb. Diga comigo, Negueb. E você já deve ter lido na palavra de Deus sobre esse Negueb. Esse Negueb é uma região montanhosa. Esse Negueb é uma região que quando o frio faz grande demais, quando a geada chega, o alto da montanha armazena o gelo. E quando chega o calor, aquela geada começa a derreter. Todo mundo ao redor está em seca, mas na fronteira tem água. Todo mundo ao redor está em seca, mas na fronteira tem água. E se tem água, tem plantação, tem irrigação, tem colheita. É por isso a guerra. Eles querem a fronteira. Israel quer a fronteira. E também o Líbano quer a fronteira. Mas o Salmo 126 diz para nós, levante a mão ao céu: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor fez por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as torrentes do Negueb. Levante a mão ao céu. Assim como Deus preparou um refrigério para quem está na fronteira, em meio ao fogo cruzado, Deus preparou um refrigério para você no final desse ano. Tem gente que está terminando o ano e está dizendo: para mim 2025 foi um ano de guerra, foi um ano de luta, foi filho contra filho, foi marido contra mulher. Ei, mas Deus está dizendo: é no meio desse fogo cruzado, irmã Ana, que eu estou dando refrigério, que eu estou renovando as tuas forças. Quem recebe nesta noite, levanta as mãos e adora a Deus. Renova, Senhor, os cativos, assim como o Senhor renova as correntes. No meio dessa fronteira, construíram várias cidades. Construíram várias o quê? E sabe quem construiu essas cidades, que não é
bobo nem nada. O Império Romano. O Império Romano sempre teve de olho em Israel, como toda nação. Toda nação gostaria de arrancar uma casquinha. Mas o que é que acontece? O Império Romano entra na fronteira. E na fronteira ele constrói 10 cidades. Quantas cidades? Sabe qual é o nome dessas 10 cidades? Decápolis. Jesus está passando na região de Tiro. Jesus está passando na região de Sidom. E passa pelo litoral de Decápolis. Ou seja, Jesus está atravessando a fronteira para chegar na Terra Santa. Jesus está atravessando a fronteira para chegar na Terra, para chegar no lugar do milagre, na região do mar da Galileia. Agora preste bastante atenção nisso. Quando ele passa na região de Decápolis, Jesus encontra um grupo que vai trazendo um homem que está surdo e gago, ou em algumas traduções, mudo. Surdo, mudo, ou surdo, gago, de alguma forma que você entenda, esse homem nem ouvia e nem falava bem. Mas o que nós vemos como milagre aqui, não é alguém trazer um surdo e gago diante de Jesus, porque Jesus era acostumado a fazer esse tipo de milagre. Esse tipo de milagre era costume de Jesus fazer. Todavia, a surpresa se dá pela localidade. A surpresa se dá pelo quê? É de um lugar onde as pessoas vivem em pé de guerra. É de um lugar onde as pessoas não querem saber do Evangelho. É de um lugar onde as pessoas não acreditam em Deus. É de um lugar onde as pessoas geralmente não estão nem aí para Jesus. Jesus está passando e agora vem alguém e traz um surdo e gago para Jesus orar. É basicamente alguém que nunca veio à igreja, alguém que nunca falou de Cristo para você e nunca quis ouvir você falar de Cristo, chega no fim do ano e manda uma mensagem, te liga ou vai à tua casa pedindo para você orar por ela. É mais ou menos isso que aconteceu. Jesus está passando na região, está vindo alguém, um grupo, trazendo alguém com uma dificuldade e coloca diante de Jesus. Preste bem atenção. Aquele homem não chegou ali por acaso. Aquele homem chegou ali porque alguém anunciou o evangelho para ele. Não me pergunte como. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, aquele homem não escuta. Mas alguém pegou na mão dele e levou ele até Jesus. Alguém convenceu aquele homem que diante de Jesus o problema seria solucionado. E eu estou liberando uma palavra para quem acredita que aqueles que não querem dar ouvido à voz de Deus na sua casa, aqueles que não querem dar ouvido à voz de Deus no meio da sua família, aqueles que não estão nem aí no meio da sua rua, no seu bairro, nessa cidade, para ouvir a voz do Espírito Santo, tem endurecido o coração, não se preocupe, porque Deus nessa noite está levantando autoridade em sua vida. Deus está dando uma unção e um poder em sua vida. Depois de hoje o teu convite vai ser diferente. Depois de hoje, quando você convidar, vai acontecer um milagre lá, vai acontecer um destravar lá. A evangelista ele não escuta, a evangelista ele não quer saber de Deus, mas Deus está dizendo, pega na mão dele, pega na mão dela, ele vai ser conduzido, vai ser trazido ao altar, e o altar vai resolver o problema dele. Quando recebe isso, levanta a mão para o céu e adora a Deus. A verdade é essa. Em 2026, alguns milagres você só vai usufruir se tiver quem pegue na sua mão.
não escuta. Ele também não fala para dizer: Jesus, eu quero o meu milagre. Mas alguém pegou na mão dele e disse: eu vou levar você até Jesus. Eu vou levar você até Jesus. Essa pessoa que está do seu lado, essa pessoa que está à sua frente, essa pessoa que está à sua retaguarda, Deus colocou no seu caminho. A guerra dele é sua. A guerra é sua, é dele. Se ele não tem força para pedir, se ele não tem força para clamar, se ela não tem força para vir até Jesus, você vai trazer ela, você vai trazer ele, e Jesus vai operar o milagre. Alguém foi lá, levou até Jesus, fez uma coisa certa, de um lugar em que ninguém queria ouvir falar de Deus. Só que de repente, eles chegam diante de Jesus e diz: Jesus, coloca a mão sobre ele. Coloque o quê? Esse é o problema de muita gente. Quer trazer o problema até Jesus e quer ensinar Jesus a trabalhar. Esse é o problema de muita gente. Quer trazer a causa para Jesus e dizer: Jesus, faça assim, faça desse jeito, faça dessa forma. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: se entregou na mão dele, ele vai fazer do jeito dele. Se entregou na mão dele, deixa ele trabalhar, deixa ele fazer, deixa ele cumprir. Eu quero dizer para você que talvez não saiba, a vontade dele é melhor que a sua, a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Jesus vai fazer do jeito dele. Ele pega o homem. E quando ele pega o homem, ao invés de fazer do jeito que a multidão estava querendo, ele puxa o homem de lado. Ele puxa o homem de canto. E vai fazer na vida daquele homem no particular. Vai fazer na vida daquele homem como? Deus vai fazer no particular na sua vida. Tem gente que está louco para ver Deus fazer na tua casa. Tem gente que está contando as horas para ver você contar o seu testemunho. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu vou fazer no particular. Eu vou te chamar para uma conversa a sós. Eu vou te chamar para um particular, só você e eu. Porque quem traz pode até querer teu bem, mas também quer tua exposição. Quem traz pode até querer teu bem, mas também quer que Jesus revele o teu problema. Quem traz pode até querer teu bem, mas é o mesmo que está esperando Jesus abrir, puxar a tua capivara, mostrar quem você é, mostrar quem você era. Mas Deus está dizendo: eu vou te chamar para o particular, porque o que eu vou fazer ninguém vai entender. Ele chama o homem para o particular. Olha o que é que Jesus faz. Coloca os dedos nos ouvidos dele. O homem já não escuta. E agora com os dedos nos ouvidos, pronto. E agora? Para piorar a situação, Jesus cospe. Pega a saliva e coloca a saliva na língua do cara. Imagina aí. Entendeu por que Jesus te escondeu? Entendeu por que Jesus deixou em off? Se prepara para receber o milagre de Deus que estava travado em cima. A tua porta não estava fechada embaixo. Você bateu, você entregou currículo, você fez seu serviço e não se abriu. Estava fechado em cima, mas está se abrindo hoje. O teu milagre não estava embaixo. Você foi para a UPA, você foi para o médico, você foi para o especialista. Continua com a dor. O
o problema e o milagre estava em cima. Está sendo liberado nesta noite. Está sendo liberado nesta oportunidade. Quem recebe, levanta a mão para o céu. Recebe nesta noite. Recebe o milagre nesta noite. Recebe a vitória nesta noite. Adora a Deus. Jesus tira o homem da multidão para dizer: tem muita gente por aí, pastor Rael, que está rindo do nosso processo. Tem muita gente por aí que está rindo do seu processo. Missionária Marinalva, tem muita gente que está batendo palma, se alegrando. Mas sabe o que é que Jesus está fazendo conosco nessa noite? Eu estou tirando você do lado para ninguém ver o teu processo. E o que é que vão ver? Deus só vai deixar ver o resultado. Deus está ocultando você nesta noite, está dizendo: eu não vou deixar ninguém ver o teu processo. Eu só vou deixar ver o resultado. Agora imagina, eu trouxe até Jesus, de repente Jesus tira o camarada de cena e agora volta o camarada. Aquele homem nem ouvia e nem ouvia e nem... Se ele não falava como uma criança, na verdade nós só falamos o que ouvimos. Não existe a pessoa muda. É por isso que existe o surdo mudo. Ele é mudo porque não ouve. Ele não ouviu. E se ele não ouve, ele não tem o que falar. Você pode falar com um surdo aqui, ele não vai entender. Porque ele não sabe qual linguagem você está falando. Por isso que tem a linguagem de sinais, as libras. Para a gente se comunicar com os surdos. Para a gente se comunicar com as pessoas que são especiais. E Deus está dizendo: se aquele homem não ouviu nada, como que aquele homem ia falar perfeitamente? Sabe o que é que tinha que acontecer? Aquele homem, para começar a falar, ele tinha que reaprender a fala. Ou aprender se nunca tinha ouvido, se nunca tinha falado antes. Ir a uma escola, cursar o primário, passar pelo ensino médio, cursar uma faculdade, enfim, algum curso aquele homem tinha que fazer. Levante a mão aos céus. Mas quando Jesus tocou com a saliva dele na língua do homem, Jesus estava dizendo: o que você teria que estudar, eu estou te dando hoje. Ei, o tempo que você teve, gente já pegou, já tomou posse, o tempo que você ia passar no processo, eu estou te dando hoje. Eu cheguei na conferência, não sabia, mas saí da conferência sabendo. Eu cheguei na conferência sem fazer, mas saí da conferência fazendo. Eu cheguei da conferência sem entender, mas saí da conferência entendendo tudo. Fique de pé, fique de pé, fique de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh glória. Quando aquele homem recebeu a palavra de Deus, Efatá, para ele falar, ele teve que ouvir. Então ele ouviu a palavra e o milagre aconteceu. E nessa noite eu quero orar por sua vida. Por você especial que chegou aqui nessa conferência e sente que tem algo travado na sua vida, em alguma área. Você chegou aqui nessa noite e você disse: Deus, eu vou para a conferência porque eu não aceito mais essa área do jeito que está. É na família, é nas finanças,
é no casamento, é no ministério, é na saúde. Dê um passo à frente, eu quero orar por você aqui no altar agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Só você que precisa de um destravar de Deus. Só você que precisa de um destravar de Deus. Deus já te chamou para o particular agora. Está você e Deus aqui agora no altar. Jesus está diante de você e está dizendo nesta noite: em nome do Senhor Jesus Cristo, unja as mãos, meu presbítero do pessoal. E nessa noite, os homens de Deus vão me ajudar e nós vamos declarar o efatá de Deus sobre a sua vida. Nesta noite, o que está travado vai ser destravado. Nesta noite, aquilo que está paralisado vai receber a voz de comando de Deus. Jesus está no nosso meio aqui agora, e aos que vieram pela fé já vão recebendo nesta noite. Deus, coloca do teu poder sobre as mãos dos teus filhos. Coloca do teu poder sobre as mãos das tuas filhas. Com os olhos fechados, você comece a pensar naquilo que está travando a sua vida. Comece a imaginar agora aquilo que está paralisando a sua vitória. Em nome de Jesus, podem pôr as mãos. Pai, nós declaramos agora o efatá de Deus sobre essa vida. Oh, meu Pai, o que está travado seja destravado agora. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Se é na vida sentimental, se é na vida espiritual, se é na saúde, renova as forças dela, renova as forças, meu Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos nessa noite, aonde houver uma ação maligna que trava, que trabalha contra, em nome de Jesus, meu Deus, nós declaramos o efatá do Senhor sobre essa vida. Vai do alto da cabeça à planta dos pés agora. Cai por terra o mal que trava, o mal que trabalha, o mal que opera para causar um empecilho, para causar, fica aí em nome de Jesus. Receba nesta noite o efatá de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aonde houver uma ação maligna, aonde houver uma ação do mal, aonde houver, meu Deus, uma trava, uma tranca, nesta conferência nós declaramos, caia por terra agora, no poderoso nome de Jesus. Nós declaramos o efatá do Senhor sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, sobre essas finanças, em nome de Jesus. Receba nesta noite, receba nesta noite, receba nesta noite o efatá de Deus. Tudo aquilo que está travando, meu Pai, a vida dela, tudo aquilo que está atrapalhando a vida dela, em nome de Jesus, a família, a casa, os projetos, o espírito, em nome de Jesus, bata em retirada nesta noite. Eu declaro o efatá do Senhor sobre essa vida, sobre essa família. Destrava, meu Pai, libera, meu Deus, cura, meu Senhor. Vai do alto da cabeça à planta dos pés agora. Toma, meu Pai, em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai tomando agora a vida do teu filho, da tua filha. Aonde houver, meu Deus, uma enfermidade, aonde houver, meu Deus, uma área travada, paralisada,
Pela fé nós declaramos agora o Efatá. Em o nome de Jesus seja neutralizado toda força do mal, toda força maligna. Dá vitória à tua filha nesta noite. Sobinai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe nesta noite. Levante as mãos aos céus. Diga comigo, meu Deus, eu recebo o teu poder em minhas mãos. Agora, coloque as mãos na altura dos seus ouvidos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Com os olhos fechados, que os teus filhos ouçam a tua voz agora. Eu declaro Efatá do Senhor sobre essas vidas. Eu declaro nesta noite que tudo que está travado seja livre. Seja livre. Seja livre. Que todo empecilho que impede o ministério, a família, o casamento, as finanças, em nome de Jesus, a saúde do teu filho andar. Eu declaro em nome de Jesus, bata em retirada agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga comigo, meu Deus, eu profetizo o Efatá sobre a minha vida. Diga agora, diga em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Bem forte. Procure dois irmãos, dê um abraço forte agora nele. E diga para ela: receba o Efatá de Deus. Abraça. Isso, abraça, abraça. A diferença é só sair da multidão pra ele operar. Abra a porta do milagre, abre os céus pra mim, Senhor. A minha alma está clamando, abre a porta do milagre. Aleluia, glória a Deus. Diga bem. Diga glória a Deus. Deus é fiel, Deus está neste lugar e nós estamos de posse de vitória que deu cabo. Está chegando a hora de partir. Prepare a tua igreja para subir. Medita, sempre vive em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, com glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Amém? Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória há de descer.
a igreja triunfante subirá. Com Jesus irá viver. Jesus, Ele vai viver no céu, com glória, majestade e poder. Bendita a igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Amém. É um dia glorioso e que exige de cada um de nós a preparação. Nós não podemos viver nesse mundo de qualquer maneira, sem se preocupar com este grande dia. Toda a nossa preocupação e preparação tem que ser prioritária quando se trata da volta de Jesus, do reino de Deus. Você sabe, quando se trata do reino de Deus, você sabe, quando se trata do céu ou inferno, você já tem conhecimento e noção do que está prestes e preparado para acontecer. Céu e inferno, os dois são real. Deus e o diabo, os dois são real. O bem e o mal, os dois são real. Morte e vida, os dois é real. E existe a morte ainda eterna. A segunda morte, que é quando o camarada é condenado ao inferno. A segunda morte. Por quê? Porque não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então, queridos, temos que estar se preparando para esse grande dia. Se você não fez ainda a decisão para Jesus e quer garantir a sua salvação, faça hoje essa decisão. Como é que eu faço, pastor? Levante a sua mão comigo e diga: eu quero aceitar Jesus hoje. Eu quero me tornar um servo de Deus, uma serva de Deus, um crente em Jesus, uma crente hoje, agora. Então levante sua mão e tenha essa garantia. Porque nós vamos orar por você e você vai ter de fato essa garantia. Tem alguém nessa noite? Levante a mão. Tem alguém que não é evangélico ainda, quer aceitar Jesus? Levante a sua mão. Se não tem, eu não vou forçar, mas todos que vierem, que estão aqui nessa noite, são bem-vindos, receberam uma grande palavra, participaram de um grande momento que representa vitória durante o ano de 2026. Amém? Mas eu quero terminar convidando você, essa caravana que está conosco, para passarmos mais 1 hora no monte. 1 hora no monte é suficiente para a gente resolver o que temos que resolver. A gente finalizamos os 3 dias aqui na igreja, mas ainda temos um compromisso lá no monte. Onde é o monte, pastor? Lá no final da cidade, no início da saída para Olho d'Água, ali próximo ao fórum da cidade. Lugar iluminado, lugar calçado, ninguém vai pisar em cobra, em serpente, escorpião. Lá é um lugar tranquilo, para quem tem coragem e para quem tem medo, né, irmão? Porque tem gente que não bota o pé se não estiver vendo tudo, né, irmão? Lá é tranquilo. Lá é, as irmãs, todo mundo daqui já foi, não já? Quem já foi para o monte? Já volta, os irmãos já foram. Então hoje você tem a oportunidade de ir. Nós vamos estar dando a bênção agora. E vamos estar indo para o monte e levar todos os pedidos de oração. E o nosso tempo lá é 1 hora para a gente fazer o altar, colocar fogo no altar, apresentar os pedidos e encerrar esta campanha de 3 dias, né, clamando ao Senhor e consagrando seus propósitos para 2026. Amém? Então fique de pé, você que não quer ficar aqui na igreja, não quer dormir aqui hoje,
Então fique de pé para a gente terminar agora, amém? Para a gente ir para casa. Eu acho que o problema de algumas é porque não disseram ao marido que ia para o monte. Sim ou não? Ou vocês podem agora chegar, entrar no carro e ir para o monte? Podem, que se puder, vamos embora. Não tem problema. Transporta aí à frente, está cheia. Né, irmão? É 1 hora de relógio, irmão. Vocês vão chegar em casa lá para 10h30. E aí? Será que eles vão abrir a porta? Abre, irmão. Aí tem um povo de fé, viu, irmão? Eles abrem a porta, vocês têm o WhatsApp para ligar para ele. Meu muchucho, meu lindão, segura um pouquinho aí, forra a cama, bota aí o morango, me segura um pouquinho porque eu vou buscar mais fogo. Quando eu chegar aí, eu chego com muito fogo. Vocês têm a moral, né, irmão? Entendeu? Não, e não é fogo estranho não, irmão. O fogo da mulher para o marido e o fogo do marido para a mulher não é fogo estranho não, é fogo santo. Viu? Porque a Bíblia diz que edifica o casal, edifica quando é da bênção do Senhor. Amém, irmão? Diga glória a Deus. Mas você está convidado para estarmos juntos. Vamos terminar. Que a graça de Deus, o amor do nosso Pai, as divinas consolações do amor de Cristo repose sobre todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Oi, entenda assim.